Boa tarde a todos. A apresentação que eu vou fazer será em cima do textinho que eu escrevi para o prefácio, mas começaria por sublinhar o seguinte: o facto de estarmos num espaço que, para além de um espaço de liberdade e de resistência, noutros tempos, tem sido nos últimos anos um espaço de comunhão entre os falantes da língua portuguesa. Aqui têm sido feitos muitos lançamentos de livros escritos por portugueses nascidos em Angola ou nascidos em Moçambique, por moçambicanos ou angolanos radicados nesses países, ou por pessoas como o Pedro, que são, e muitos dos aqui presentes, que são ou angolanos, ou angolano-lusitanos, ou outra coisa qualquer que lhe quisermos chamar. O Rui ainda há bocadinho chamou a atenção para uma história curiosa de uma senhora que acabou por não ter um grande destaque na literatura angolana, mas que é uma figura importante da literatura de Angola, Irmelinda Xavier. Talvez não saibam, mas uma revista de muita importância que marcou a moderna literatura angolana, chamada Mensagem, que teve apenas 2 números, um publicado em 1951 e outro em 1952, tem no seu número de abertura de 1951 justamente um poema desta senhora Irmelinda Xavier, que na altura era uma jovem de 17 anos, que depois veio estudar Direito para Portugal, tornou-se notária e acabaria por ficar por cá, mas nunca apagou, digamos assim, esse traço da sua personalidade e do seu currículo, essa condição, no fundo, de luso-angolana. E hoje, que já estamos perto de poder comemorar os 50 anos da independência de Angola, hoje que a geração, por exemplo, a que o Pedro pertence, vai diminuindo por força, digamos assim, da evolução da vida, cada vez é mais importante, creio eu, a existência de pessoas que se sintam, se declarem, se comportem como luso-angolanas, luso-moçambicanas, angolano-lusitanos, angolano-moçambicanos, como quisermos chamar, porque é efetivamente pertencendo aos dois mundos, compreendendo os dois mundos, que os nossos dois países se podem entender e ultrapassar da melhor maneira uma coisa que nós sabemos que não é fácil, o trauma da colonização, da descolonização, que evidentemente cada um sente à sua maneira. E portanto, creio eu que a primeira palavra a dizer é esta, e o primeiro aspecto, digamos assim, da personalidade ou da condição cívica do Pedro que deve ser aqui sublinhado é este. O segundo é aquele que o Rui ainda há bocadinho salientou, o facto de o Pedro se interessar, digamos assim, de uma forma simultaneamente afetiva e científica pela literatura oral, pela literatura tradicional, pelo respeito, digamos assim, pelo mais velho, atribuindo, portanto, peso, densidade, importância àquilo que a tradição nos foi legando. Creio que todos que aqui estamos sabem, o Pedro doutorou-se há relativamente pouco tempo com uma tese importante dedicada justamente a esse campo da literatura tradicional, e quem o ler, seja neste livro, seja nos outros livros, percebe em grande medida essa sua faceta, portanto, de quem tem os ouvidos abertos para escutar histórias, para captar, digamos assim, histórias com interesse, para reconhecer sabedoria nas histórias que são contadas e para, a partir daquilo que lhe é contado, reformular o material, transformando, portanto, numa nova história, sempre atribuindo a primazia à arte de contar histórias. E isso é uma das coisas mais interessantes, creio eu, da ficção do Pedro. A capacidade não só de criar uma boa história, mas sobretudo de criar uma história que está bem contada, de que o leitor se sente de certa forma parte, que o leitor de certa forma é capaz de fazer sua, que o leitor, uma vez terminada a leitura, é capaz talvez de recontar ao outro num registro oral. E esta tendência, esta faceta, esta particularidade que o Pedro tem, não sei se corresponde propriamente a uma tendência da literatura angolana, mas tem pelo menos um antecedente importante, um mestre que aliás o Pedro veneira e reconhece, que é Oscar Ribas, um senhor que já faleceu também aqui em Portugal no início do século XXI, faleceu em Matosinhos, ficou cego relativamente cedo, mas que desde os anos 40 desempenhou em Angola um importante papel na recolha desta literatura e sobretudo na chamada de atenção para esta literatura.
Ora bem, portanto, falando deste primeiro livro das histórias do capítulo, é um conjunto de 6 histórias, e 6 histórias que estão designadas por uma palavra que há uns anos seria considerada um erro ortográfico, mas que nós hoje aceitamos escrever com E. Todos nós aprendemos no liceu que a história se escrevia com HI e que, portanto, este tipo de história estaria errado. Mas sabemos todos que a palavra já tem cidadania na língua portuguesa. Guimarães Rosa usou esta forma, mais tarde o Andino Vieira fez a mesma coisa, no fundo para aproximar o português digamos assim, da distinção que em inglês se faz entre history e story, no fundo entre a nossa história com H e esta história, isto é, a história de certa forma com maiúsculo, a história oficial, e a história, digamos assim, cotidiana, a pequena história, que muitas vezes é a grande história. E é outra das lições, creio eu, que se colhe da leitura deste livro. Muitas vezes, nas pequenas personagens, nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos, está a capacidade, digamos assim, de identificar o pulsar de um país, a maneira de ser de um país, o humor do país, a maneira como os seus habitantes são capazes de se rir de si mesmos e de se rir do país. Também neste sentido, a condição de certa forma luso-angolana do Pedro o tornará, creio eu, um intérprete privilegiado para fazer este tipo de juízo. É alguém que está dentro, evidentemente, é angolano, vive em Angola, mas é alguém também que tem, digamos assim, origens em Portugal, que passou parte da sua vida em Portugal e que, portanto, tem um olhar simultaneamente de dentro e um olhar de fora, que é capaz de se rir com um conjunto de coisas a que alguns talvez não achem tanta graça ou não sejam capazes de achar graça, sem cair nunca no assinte, no ataque, na ofensa gratuita. As histórias são todas elas, creio eu, divertidas, todas elas chamando a atenção para aspectos muitas vezes menos conseguidos da vida angolana, da política angolana, da maneira como as coisas vão evoluindo em Angola, mas sempre com bonomia, sempre com boa disposição, sempre com a capacidade de uma pessoa se rir dos seus próprios erros, aprender, digamos assim, com os seus erros, que é uma coisa que a nós, portugueses, falta um pouco. Muitas vezes, sobretudo quando a crítica vem de fora, aceitamos mal que os outros apontem, digamos assim, as falhas que existem no nosso cotidiano. E, portanto, todas estas histórias, sejam aquelas, digamos assim, aparentemente mais anedóticas, como a história de um indivíduo que se deita habitualmente com uma certa senhora às escuras e que, numa certa noite, não se apercebe que a companheira é outra, não se está a deitar com a filha, está-se a deitar com a mãe, e isso, que seria caso, ou que poderia constituir, digamos assim, uma pequena tragédia, acaba por constituir apenas um pequeno fait divers, sem que isso levante, digamos assim, grandes problemas. E na obra há também, digamos assim, uma capacidade, creio eu, bastante interessante de captar o sentimento, digamos assim, do cidadão mais humilde. Há uma história que particularmente me toca, que é a história, um dos contos do livro. Quem não leu depois fará o favor de confirmar se a minha observação está ou não correta. Luanda é lá tão longe. Uma história, portanto, em que uma das personagens, ou protagonista, a uma certa altura, dá por si a fazer esta observação. Luanda está agora muito mais longe do que estava no tempo colonial. Ora bem, a partir da maior parte de nós diria que uma observação destas não faz sentido. Luanda, evidentemente, não mudou de sítio, não tem pernas para andar, não se deslocou. O que é que a personagem quer dizer com isto? Quer dizer, no fundo, que Luanda mudou e ele mudou com ele. Que a Luanda que ele conhecia se tornou agora uma Luanda mais longínqua, uma Luanda, portanto, em que as pessoas comuns se sentem mais afastadas, se sentem mais marginalizadas, se sentem mais estrangeiras, de certa forma, na sua terra. E esta é uma das várias coisas, das várias observações que o livro nos vai propondo. Portanto, mais do que 2 ou 3 horas bem passadas a ler histórias divertidas, com sentido de humor, bem escritas, bem redigidas, com uma capacidade narrativa que prende o leitor, este livro dá-nos também que pensar,
temos que pensar relativamente a Angola e os angolanos, mas temos que pensar também a todos nós, qualquer que seja a nossa nacionalidade, porque no fundo é dos seres humanos, das diferenças sociais também que se fala neste livro. Portanto, está de parabéns o Pedro, e de momento para outro se transformou num autor prolífico, não é? Até há pouco tempo não tinha creio eu, nenhuma história ficcional publicada e de um momento para o outro sai-nos com 4 livros, todos bons livros, e esperemos que venham outros 4 rapidamente. Muito obrigado.